Pronto. Bom dia a todos vocês que estão aí comigo hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso encontro hoje. É um prazer enorme conversar com vocês e hoje a gente tem um dever, né? Que é resolução de questões. A gente vai resolver aqui algumas questões objetivas para a nossa primeira fase do exame de ordem. E deixa eu ver a galera que está aqui ao vivo acompanhando a gente. Olha, Thaís, Tássio, Eliana, Jussiane, Roberta, perdona-me, né? Edilson, Wilson, Tássio, Jussiane de novo, Janine, Pamela, um beijo, Patrícia, Rosângela. Gente, é isso. Estamos juntos e o que eu vou fazer? Eu quero hoje colocar com vocês questões aqui diretão mesmo, real, oficial, do nosso Gran Questões. Então eu vou compartilhar com vocês algumas questões que eu elaborei, tá? Aqui, olha lá, obrigada, viu? Elegante como sempre, quem dera, mas eu recebo. Obrigada. Um beijo, meu povo, vai chegando. Professora, tem material? Não tem material. Eu vou abrir direto aqui no site do Gran. E aí eu quero que você anote o número da questão, tá? E vá fazendo as suas anotações sobre os comentários, os artigos. Rio de Janeiro, 40 graus, Cidade Maravilha, caos, não tem essa música? Assinei o Gran ontem, não sei por onde começar. Para quem ainda não começou a estudar, a senhora acha que dá tempo? Sempre dá tempo. Sabe por quê, Gabriel? Porque você não está começando do zero. Você já vem aí de uma faculdade. Então, você tem conteúdo. Você não está começando do zero. Então, eu sugiro a você assistir o nosso um programa que eu tenho, Sistema Solar, OAB, para você montar o seu cronograma de estudo. Lá eu vou te dar todas as orientações, tá? E vai ser muito bacana porque fica personalizado. Tem material, prof? Hoje não. O povo de Ceará, o povo de São Paulo, e vambora, né? Vambora. Olha só, a aula hoje ela é dinâmica e depende da participação de vocês. Então, papel e caneta na mão. Reage para a vida, papel e caneta na mão agora. Vamos lá. Pronto? Pois muito que bem. Vou apresentar para vocês aqui algumas questões da banca e algumas questões que foram feitas por mim, tá? Algumas questões que foram feitas por mim. E aí, dessas questões, deixa eu já até deixar meu Código Civil aqui aberto, que eu não sou besta nem nada, para mostrar para vocês alguns artigos, tá? Então, eu quero começar com uma questão aqui, ó. Dá uma olhada. A questão quando for elaborada por mim, eu vou avisar vocês, tá bom? Vamos lá então. Olha só. Eis uma questão aqui, eu tô direto do nosso site do Gran Questão, você pode anotar um número, tá? O código da questão para depois você dar uma lida em casa se você quiser. Então você vai anotar o código da questão agora e vai entender o que é que foi cobrado e tomar as suas anotações, tá? Hoje a aula é de metodologias ativas. Você participando ativamente da aula. Eu tô acompanhando o chat, qualquer dúvida que você tiver, você pode falar comigo, ok? Então olha lá, essa questão foi elaborada por mim, tá? Agrícola da Terra Fonseca, e pasmem, este nome foi sim registrado. É casada com Amin Amou Amado. Este nome também já foi registrado, tá? Há 50 anos e tiveram 5 filhos, cujos nomes é melhor não mencionar aqui. Ocorre que Asteroide Silvério, o vizinho do casal, membro do Ministério Público, achava muito estranho os nomes dos seus confinantes, o dele nem se fale, né? E promoveu uma busca para averiguar as suas ascendências. Descobriu, então, que a Agrícola da Terra Fonseca e Amin Amou Amado eram irmãos e se casaram sabendo de tal condição.
Nesse caso, pode-se afirmar que nós estamos aqui diante de uma questão que, olha eu no meio da questão, atrapalhando a leitura da questão. Ai, Deus. Aqui. Pois muito que bem, deixa eu pegar eu e me botar aqui. Pronto. Olha lá, dá uma olhada na questão então. É uma questão que cobra ali claramente casamento, né? É uma questão que está cobrando a parte específica de casamento. E casamento entre irmãos. Roberta, qual é o artigo que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar do artigo 1521. Estamos aqui no Código Civil e nós temos aqui, ó, não podem casar. Se ocorrer a violação do artigo 1521, a gente tem causas de impedimento violadas. Pois muito que bem. Essas causas do 1521 são causas de impedimento, são pessoas que não podem casar. E se essas pessoas do 1521 se casarem, Brasil, vai dar ruim, vai dar bem ruim, porque o casamento é nulo. Então vamos começar a memorizar. Impedimento, casamento nulo. Impedimento, casamento nulo. Impedimento, casamento nulo. Impedimento, casamento nulo. E vamos comigo, impedimento, casamento nulo. Impedimento, casamento nulo. Impedimento, casamento nulo. Mas professora, que mais que eu tenho que lembrar? No direito civil, quando algo é nulo, jamais se torna válido. Pode passar 200 anos, não se torna válido. Impedimento, casamento nulo, não fica 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 válido, tá? Impedimento, casamento nulo, não fica válido. Mas quais são os impedimentos? Ascendente com descendente, pai com filho, por exemplo, seja parentesco natural ou civil. Professor, o que é um parentesco civil? Socioafetivo, adoção, pois muito que bem. Os afins, socorro de... Quem são os afins? Sogro, sogra, enteado, enteada, em linha reta. Então, se você divorciou do seu cônjuge, mas você descobriu que o presente de Deus não era ele, mas era o pai dele, não pode. Não pode casar sogro com o sogro, com a sogra, também não pode casar com o enteado. É o único... Já ouviram falar daquela história de que uma vez você tendo uma sogra para sempre será a sua sogra? Pois muito que bem, escolha bem muito certo, viu? O adotante com quem foi cônjuge do adotado. E o adotado com quem foi do adotante, né? Confusões em família. Irmãos unilaterais, só mesmo pai ou mesma mãe, e os bilaterais, mesmo pai, mesma mãe, e os demais colaterais até o 3º grau, inclusive. Cuidado agora, porque temos uma informação importante. Professora, até o 3º grau é tio com sobrinho. Pois muito que bem. Tio com sobrinho pode casar? Pode. Até pode. A gente tem um decreto antigo, um decreto-lei 3.200, que diz assim: tio com sobrinho pode casar, porém, contudo, todavia, desde que haja a apresentação de documentos médicos, atestados médicos, estabelecendo, declarando, reconhecendo que aquelas duas pessoas estão em sanidade ok, tipo assim, você não tá doido de estar casando com seu sobrinho, e a prole não será defeituosa, em virtude da questão genética, entendeu? Inclusive, tem julgados até recentes do STJ, no sentido de que, beleza, essa galera pode casar desde que haja essa documentação, tá? O adotado com o filho do adotante,
Porque, tipo, é irmão, né, Brasil? Pessoas casadas, a gente tem que falar para as pessoas casadas que elas não podem casar de novo. Só se divorciar, produção. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Tipo, João foi lá, aliás, Ricardão foi lá e matou o João. Ricardão agora tá querendo casar com a Maria, que é a viúva. Não pode. Para! Agora deixa eu te falar. Tio pode casar desde que prove que não prejudicará a prole. É muito estranho tudo isso. Mas é o que tem para hoje. Agora atenção, produção, para uma informação. Esse povo aqui que não pode casar também não pode constituir união estável. Tá? Então, quem não pode casar, não pode constituir união estável. Quem não pode casar, não pode constituir união estável. Só tem uma exceção aqui que a FGV ama cobrar. Tá vendo isso aqui? Ai, professora, tô nervoso. Presta atenção. Pessoa casada não pode casar. Porque deixa eu te contar, casamento é um de cada vez, meu amor. Se você tá casado, você divorcie, por gentileza, volte pro final da fila, porque tem gente na fila, tá? E espera a sua vez chegar de novo. Pessoa casada não pode casar. Agora, é muito comum, e aí falando sério mesmo, é muito comum pessoas casadas que se separam de fato. O que é separação de fato, Roberta? E saiu de casa. Pessoas casadas que se separam de fato, saem de casa. Vai viver a vida. Vai viver a vida. Se apaixona, encontra o presente de Deus e vai viver junto. Sem ter feito o divórcio. É possível a união estável de pessoa casada? É possível, desde que haja a separação de fato, né? Ou seja, tipo, a gente terminou já, acabou, tá? Não pense que lhe quero mal, apenas não te quero mais. Simples assim, acabou, tá tudo bem, porém, contudo, todavia, eu já tenho outra pessoa. Então, essa outra pessoa pode constituir uma união estável com você? Pode, tá? Pode, ok? Olha lá, o Carlos. É uma burrice de cada vez. É mais ou menos assim. Salvo para a união estável. Então, o que foi a questão aqui? Cara, eles são casados há 50 anos. Tiveram 5 filhos. Mas são irmãos. O casamento é nulo? É nulo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. É razoável que esse casamento produza efeitos? Efeitos. Ora, 50 anos. Teve incidência de regime de bens? Claro, óbvio. Tiveram os filhos, tá? Casa comigo, prof. Não precisa nem alterar o nome. Pois muito que bem. Ai, gente, acabo de virar noiva. Brincadeira. Tiveram 5 filhos, tiveram regime de bens. Você acha que não tem incidência de efeitos? Mas é ó, bebê, ó. Então, pois muito bem. Vamos ver as questões aqui. Eu quero que você responda. Você responde. Professora, tem que estar separado de fato há quanto tempo? Não tem tempo. Agora, se não tiver separado de fato, não é união estável, viu? Não é. O STJ não reconhece 2 famílias ao mesmo tempo. Ou é a casada ou é a da união estável. E o STJ ele tem preconizado a família do casamento. Pois bem. Então, nesse caso aqui, eu quero que você me ajude a marcar. O casamento é anulável. É anulável? Claro que não. É nulo. O casamento é nulo, mas houve convalidação do ato pelo decurso do tempo? Ele se tornou válido? Ele se tornou válido?
Não. Quando a gente fala de convalidação pelo decurso do tempo, é ele se tornando válido. Isso não aconteceu, produção. O casamento é considerado inexistente. Misericórdia do Pai. Misericórdia. Inexistente? Não, não. O casamento é nulo, mas terá produzido efeitos. O que você me diz sobre isso? Tantã! Correto. Ele é nulo, mas produziu efeitos. Professora, que tipo de efeitos que a gente tem aqui? Filhos, regime de bens, etc. Né? Tudo bem? Pois muito que bem. Vamos para a nossa próxima questão. Tem uma outra questão aqui que eu elaborei, que eu quero mostrar para vocês. Quer ver? Eu que elaboro as minhas questões, gente, aí você já sabe, né? As questões mirabolantes. Olha essa questão aqui. Caso não saibam que sejam parentes, tem alguma alteração ou anulação? A Augusta perguntou. Excelente pergunta, Augusta. Vou até aumentar minha cara para você. Imagina que eu caso com o meu irmão e eu não sei que é meu irmão. Gente, imagina que inferno de vida, né? Tanta gente para você se apaixonar no mundo, aí você vai se apaixonar pelo seu irmão, coisa de novela da Globo, né? Mas olha só, quando você tem um casamento nulo e você desconhece a nulidade, é o chamado casamento putativo. O casamento putativo é aquele casamento que de fato produz efeitos entre as pessoas de boa fé. No que tange, por exemplo, a continuidade de utilização de nome, de sobrenome, direito a alimentos, etc, etc. Só que isso é uma situação muito peculiar, na qual a gente tem que observar claramente que a pessoa não tinha conhecimento do impedimento. Chama-se casamento putativo, tá? Oh, Brasil! Olha lá. Eduardo e Mônica, um dia, se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. Ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Eduardo e Mônica de Legião Urbana, aquela música daqui de Brasília, né? E esse casal realmente existiu. Considerando o caso narrado, marque a alternativa correta. Eduardo, 16 anos. Eu quero saber o seguinte. O que o Eduardo com 16 anos pode fazer? Me conte, me conte. Ao casar-se com Mônica, Eduardo com 16 anos estará emancipado, não podendo mais cobrar alimentos do seu pai. Professora, pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Muita informação. Primeiro, com quantos anos a criatura pode casar? 16. Casamento somente a partir dos 16 anos. Professora, tem algum artigo, categoria que eu preciso recordar para minha prova? Ó o olhinho nervoso, ó. Ó o olhinho. Esse. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil. Observado disposto no 1517. Professora, qual que é a idade núbil? Pois muito que bem, 16 anos. Eu posso me casar com 16 anos, mas peraí, com 16 anos eu preciso da autorização dos meus pais, do consentimento. E aí o artigo 5º estabelece: a pessoa estará emancipada pelo casamento. Então, se você casa com 16 anos, você está emancipado pelo casamento. Olha que maravilhoso. Só que a banca no caso eu, Roberta, a banca, colocou assim: ao casar-se com Mônica, Eduardo com 16 anos estará emancipado. Até aqui, tudo bem. Tudo bem. Não podendo mais cobrar alimentos do seu pai. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a gente sabe que
alimentos, o fim da obrigação alimentar é não mais haver necessidade. E a gente tem que lembrar, o pai que paga alimentos para o filho, ele não deixa de pagar alimentos com a maioridade. Então, a simples emancipação, ainda que pelo casamento, não desonera aquele pai do pagamento dos alimentos, tá? Não desonera o pai do pagamento dos alimentos, simples assim. Ao estabelecer união estável com Mônica, Eduardo, com 16 anos, não estará emancipado. Gente, realmente, casamento emancipa. Casamento emancipa. União estável não emancipa. Então, quando você vive união estável, ainda que você tenha 16 anos, ainda que você vá morar com a criatura, ainda que você vá viver sua vida, ainda que você sustente sua família, com 16 anos você não está emancipado pela união estável. Pode ser que você esteja emancipado por outro motivo, por exemplo, emprego, alguma coisa, tá? Eduardo poderá ser emancipado em virtude da aprovação do vestibular? Conte-me mais. Vestibular não emancipa ninguém não, Brasil. É obrigação sua, inclusive, né? Vestibular não emancipa ninguém não. O que emancipa a pessoa é a conclusão de curso superior, né? Você tendo ali o curso superior, concluir o curso superior, tem o certificado, o diploma, tudo mais, tá emancipado. Mas tem que ser a conclusão. Eduardo poderá ser considerado emancipado a partir da paternidade pelo nascimento dos filhos gêmeos. Gente, paternidade emancipa alguém? Não, porque tem criança que já faz criança. Então não tem essa história de emancipação por causa de ser pai. Então o que a gente marca aqui? Vamos ver se é a letra B? Letra B de boniteza. Ao estabelecer a união estável com Mônica, Eduardo, com 16 anos, realmente não estará emancipado. Não existe emancipação pela união estável, ok? Belezura? Vou subir aqui, vou pegar mais uma questão aqui, ó. Olha aqui, ó. Dona e Armando decidem finalizar a sociedade conjugal. Após muitas tentativas, o casal concluiu que não é mais possível continuar e, por isso, busca um advogado para realizar o processo de separação judicial. Após assinarem o contrato e a procuração, Dona tem um sonho em que revive o seu primeiro encontro com Armando. E ao acordar, linda e maravilhosa, convence seu marido a mais uma tentativa de viver novamente esse grande amor. O inferno na vida dos advogados, né? Você passa a procuração e aí o povo fala, não, a gente se ama ainda, não queremos mais. Porra! Né? Então vamos lá. Considerando a situação narrada, marque a alternativa correta. Essa daqui é mamão com açúcar, tá? Mamão com açúcar. Vamos lá. É lícito aos cônjuges restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. É lícito aos cônjuges restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal, somente nas ocasiões em que a separação ocorrer extrajudicialmente. Tipo, você faz a separação no cartório. Não será lícito aos cônjuges restabelecer a sociedade conjugal no curso do processo de separação judicial ou extrajudicial. Conte-me mais. Eu estou com um processo de divórcio, eu estou com um processo de separação. Aí, no meio do processo, eu descubro, relembro os motivos pelos quais eu estou com esta pessoa. E eu lembro que essa pessoa é realmente o meu presente de Deus e a gente quer voltar. Não pode? Claro que pode. Ah, para! O restabelecimento da sociedade conjugal é necessário. Para o restabelecimento da sociedade conjugal é necessário novo processo judicial, requerendo a invalidação da sentença anteriormente proferida. Excelência, a gente quer voltar. Deixa, por favor. Precisa disso? Olha só, vamos lá.
Essa questão é bacana para você lembrar duas situações. Hoje, na atual sistemática que a gente vive hoje, o divórcio ele é direto. A gente tem essa dicção, essa informação, essa permissão desde 2010 com a emenda constitucional 66, que é a emenda constitucional do divórcio. Aí, o que nós vamos observar? O divórcio, você casou ontem. Ah, hoje eu quero divorciar. Você vai lá e divorcia, né? Você vai lá e divorcia. Pronto, tá bom, não precisa esperar tempo, não precisa de nada, vai lá e divorcia. O divórcio, ele põe fim à sociedade conjugal. Depois que o juiz dá a martelada final no divórcio, ou você assina a escritura pública no cartório de divórcio, não tem mais o que fazer. Se você quiser voltar com aquela pessoa, ou você vai viver uma união estável com ela, ou você tem que casar de novo. Acabou. Separação é diferente. A separação é tipo, vamos dar um tempo? É assim. A separação suspende os deveres conjugais, né? Suspende a coabitação, suspende o dever suspende o dever de morar junto, suspende o dever de fidelidade, suspende o casamento. Vamos dar um tempo. Se quiser voltar, é só voltar. Não tem muito o que fazer, tá? Então, é só voltar. Então, no momento de processo, seja de separação e divórcio, tá passando ali o processo, separação e divórcio, você tem a possibilidade de falar, gente, eu não quero mais, eu desisto. Por quê? Muita gente marcou aqui a letra A, vamos ver se é. É lícito aos cônjuges restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. Será que é? Certa? Não abriu aqui a quantidade de acerto, mas é o item certo, tá? Inclusive, a gente vai ter aqui o artigo 1577, tá vendo? Olha lá, seja qual for a causa da separação judicial e o modo em que essa se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. Belezura? Show de bola. Maravilhoso. Sempre é possível. Agora, cuidado. O divórcio, uma vez efetivado, aí já é Elvis. Já é Elvis, tá? Vamos ver aqui uma outra questão. Olha essa daqui. Essa também foi feita por mim, né? Quando vocês encontram umas questões assim meio esquisitas, sou eu. Vicente, mais ou menos, menor púbere. Professora, pelo amor de Deus, o que é menor púbere? Menor púbere é aquele que tem entre 16 e 18 anos, tá? Impúbere é o menor de 16. Púbere é o de 16 a 18. Resolve brincar de descer o morro onde mora de carrinho de rolimã, fabricado por ele mesmo. O menino passa graxa nas rodas e sai desgovernado morro abaixo em altíssima velocidade. Bem a cara do aragonês isso aqui, né, gente? Já no final do percurso, atropela a senhora Barrigudinha Celeida, tadinha. Barrigudinha Celeida, de 60 anos de idade, que carregava suas comprinhas de alimentos. Na oportunidade, a senhora ficou completamente ferida, quebrando o fêmur e tendo afundamento de crânio. Considerando o caso narrado e as regras acerca da responsabilidade civil, marque a alternativa correta. Vicente, mais ou menos, é menor púbere. Menor púbere é incapaz. Menor púbere é incapaz, tá? A pergunta é, o incapaz, ele responde pelos atos que ele praticou? Ele responde pelo dano moral que ele causou, pelo dano material, pelo dano estético que ele causou? A gente tem um artigo, gente, que precisa entrar na mente da gente. Não tem o que fazer. Que é o 928.
O 928 diz o seguinte: o incapaz. Roberta, quem é o incapaz, pelo amor de Deus? Nós temos dois tipos de incapazes. O incapazes não, né? Dois tipos de incapazes. O absolutamente incapaz e o relativamente incapaz. O absolutamente incapaz é o menor de 16 anos, tá? Somente ele, artigo 3º do Código Civil. O único absolutamente incapaz que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro é o menor de 16 anos, só. Relativamente incapazes, de 16 a 18. Ébrios habituais, são os alcoolistas. Toxicômanos, que são os viciados em tóxicos, e você não vai me chegar falando tóxico. Aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade, e os pródigos. Pessoa com deficiência é capaz. Pessoa com deficiência é capaz. Pessoa com deficiência é capaz. Pode casar? Tantã. Pode ter filhos? Tantã. Sim para os dois. Pode casar e pode ter filhos. Ok? Agora deixa eu te contar uma coisa. Será que o incapaz responde pelos danos que ele causar? O que manda na existência da responsabilidade civil é o dano. Primeira regra do coração: não existe responsabilidade civil sem dano, tá? Então o incapaz responde pelos prejuízos que causar? Responde sim. Se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Professora, socorro Deus. Professora, misericórdia. O incapaz responde subsidiariamente. Eu quero que você memorize. A responsabilidade do incapaz é subsidiária, tá? É subsidiária. Ele responde se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação. Então, ele só vai responder se as pessoas não tiverem obrigação, tá? Se as pessoas não tiverem obrigação de pagar. Então, ele pode responder? Pode. A responsabilidade é exatamente uma responsabilidade que seja subsidiária. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Oh, olha eu aqui com meu WhatsApp aberto, louca do pântano, olha lá. Vicente, mais ou menos, resolveu brincar e aconteceu todo esse episódio. Aqui, vamos lá. Marque a alternativa correta. Ele, quero ver o que o povo tá falando aí. Ele aqui, ele vai, como é que fala? Responder ou não vai? Vai ou não vai? Vicente responderá de forma principal pelos danos ocasionados. É de forma principal, produção? Não. Não é de forma principal. Não é de forma principal, tá? Vicente nunca será responsabilizado pelos danos ocasionados, pois é considerado relativamente incapaz. Ele é considerado relativamente incapaz, mas dizer que ele nunca será responsabilizado? Claro que não. Vicente nunca será responsabilizado pelos danos ocasionados, pois é considerado absolutamente incapaz. D. Vicente poderá responder pelos danos ocasionados de forma subsidiária. O que você marca aqui? Conta aí para mim. Marca, 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 marca. Professora, qual o número da questão? Tá aqui, ó. Número da questão aqui. O pessoal, todo mundo marcando aqui, letra D. Porque a gente não vai esquecer que a responsabilidade do incapaz, seja qual for, é subsidiária. A gente vai atingir o incapaz caso ele não tenha, caso o responsável não tenha condição ou não tenha obrigação. Lembre-se do artigo 928. O parágrafo único ainda complementa. A indenização será prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, justíssima,
não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependam. Então, se para indenizar o incapaz ficar sem o dinheirinho dele para receber, aí também vai dar ruim. Professor, o menor impúbere também, tá? Também. Por quê? O menor impúbere, ele é incapaz, né? E é o menor de 16 anos. Só que, gente, lembra da Maísa, a menina do Silvio Santos? Aquela menina, com 5 anos de idade, já era mais rica que nós tudo junto, tá? Então, se ela causasse um dano e os pais não tivessem condição de fazer, é óbvio que ela teria dinheiro para fazer. Muito simples, tá? Tudo bem? Me apaixonei por civil por conta dela. Por minha conta ou por conta da Maísa? Por minha conta, sim. Então, vamos para mais uma questão aqui? Vou pegar uma legal aqui, ó. Questão também elaborada por mim, tá? Número da questão. Anote o número. Vocês conhecem o meme? Anote o número. Gente, eu passo o dia inteiro decorando meme, né? Vocês sabem disso. Qual é as Natália pra gentileza? Eu falo, mas senhora, que não tem esse negócio de gentileza, não. O seguinte é esse. Minha conta tá paga. Eu tenho criança. Anotou o número? Anote o número. Totonho, que é o nosso Newton, tá? Newton, professor, eu chamo carinhosamente de Totonho, se comprometeu a entregar um cavalo de raça para Gustavo, tchê-tchê-tchê, tchê-tchê-tchê, nosso Gustavo Brígido, no dia 20/5 de 2021. No ato de celebração da compra e venda do cavalo, Totonho, vendedor, comprometeu-se a entregar o cavalo na fazenda de Gustavo até às 17 horas deste dia. Então, o vendedor iria até quem? Iria até o Gustavo e entregar o cavalo até às 17 horas do dia 20. Ocorre que Totonho simplesmente esqueceu de levar o cavalo. No dia 21/5 de 2021, houve um rompimento de uma barragem próxima à fazenda de Totonho, local onde o cavalo estava, e acabou causando a morte do animal. Marque a alternativa que apresenta a solução adequada para o caso. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Preste atenção. Joana, parabéns pelo aniversário, que maravilhosa, que Deus te ilumine bastante, que você seja aprovada na OAB, que sua vida seja muito frutuosa, seja uma vida próspera e de muitas alegrias, tá bom? Olha lá, a Joana tá fazendo aniversário hoje. Então, simbora, Brasil. Regrinha básica de obrigações. Aí a gente vem aqui no artiguete do coração. Qual? 399. 399. Gente, uma coisa é o dia que você tem que cumprir a obrigação. Até o dia do cumprimento da obrigação, que é o fenômeno da tradição, que no caso da questão teria que acontecer no dia 20/5 às 17 horas. Se antes do dia das 17 horas daquele dia acontecesse esse rompimento e a barragem fosse rompida e o cavalo morresse, realmente Totonho não responderia. Por quê? Porque o rompimento da barragem para o Totonho é um fortuito ou força maior. Ele não tem como prever. É um fato extraordinário. Ele não tem como agir naquele caso, tá? Então, o Totonho, ele não responderia. Mas quando esse fortuito ou força maior, e atenção, produção, olha o carro da aprovação passando na sua rua para te chamar a atenção para essa informação. Quando o fortuito ou força maior acontece quando o devedor já está em estado de inadimplência, ele responde pelo fortuito sim. Então, como ele não cumpriu a obrigação naquele dia e ele ficou de fuleiragem, não cumpriu a obrigação no horário, no dia seguinte deu o fortuito ou força maior, ele responde? Mas é óbvio
que ele responde. É OBVO que ele responde, porque ele já está em atraso. E o fortuito ou força maior que acontecer quando ele já estiver em atraso, em mora é atraso, ele vai responder sim, sim e sim. Ok? Então, olha o 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Tipo, se o dano fosse cumprido, ou se a obrigação fosse cumprida e ainda assim o cavalo viesse a falecer e o Totonho provar que isso realmente aconteceria, aí sim estaria respondendo, estaria liberado de responder, tá bom? Não esqueça isso. A palavra mora quer dizer atraso, inadimplemento relativo. Você não cumpriu a obrigação na data que deveria. Vamos voltar aqui na questão. Então, marque a alternativa correta em relação a essa parte. Gustavo tem direito de exigir perdas e danos de Totonho, mesmo que a morte do cavalo tenha ocorrido por um fortuito. O que você me diz? Eu quero que bote aqui no chat para mim. Bote no chat para mim. Gustavo terá direito à devolução da metade do valor. Alguém falou em metade? Totonho não poderá responder perante Gustavo pela morte do cavalo, pois se trata de um fortuito. Se esse fortuito tivesse sido antes das 17 horas, realmente não teria como imputar ao Totonho. Então a gente ia resolver a obrigação. No direito civil, quando a gente fala resolve-se a obrigação, significa dizer eu te devolvo seu dinheiro e você segue feliz a sua vida, sem me encher o saco. Gustavo não poderá exigir a devolução do valor referente ao cavalo. Para. E aí, o que você marca aí? Ó, o povo marcando a letra A, letra A, letra A, letra A. Vou com o bonde da alegria. Letra A, corretíssimo, tá? 82% das pessoas acertaram e o fundamento foi exatamente o artigo 399, comentado por mim. Olha que coisa linda. Princesa. Princesa do Recife. Ok? Tudo bem, Brasil? E é isso, né, gente? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer essa daqui, ó, que também foi feita por mim, tá? Simas resolveu vender seu apartamento de 120 metros quadrados. Na oportunidade, Simas anunciou o imóvel e Alcidino resolveu visitá-lo. Na visita, Alcidino ficou encantado com a decoração do apartamento e com os móveis de Simas. Achando tudo muito bonito, Alcidino comprou o apartamento mediante escritura pública por R$500.000. Ao emitir-se na posse, professor, o que diabo é isso? Que diabo é emitir-se na posse? Entrar na posse. Pegar lá o imóvel. Do bem, após mudança de Simas, encontrou o imóvel vazio, sem a mobília que havia visto. Indignado, Alcidino quer a entrega dos bens móveis ou desfazimento do contrato. E para tanto procura advogado que o aconselha corretamente da seguinte forma. E aí? Meu Deus! Meu Deus! Socorro! E agora? Deixa eu te contar uma coisa. A mobília que está na tua casa, seu computador, sua cama, seu ar-condicionado, as lâmpadas, o lustre, tudo lindo, maravigold. É porque vocês não estão vendo a bagunça que eu estou ao redor aqui, tá? Uma bagunça dos infernos, mas tudo bem. Se eu resolvo vender o meu apartamento, você vai visitar meu apartamento, eu estou morando no apartamento, é óbvio que você vai encontrar minha mobília. A pergunta é, você pode presumir que da compra do apartamento, eu tô te vendendo também minhas coisas, minha cama,
meu computador, meu sofá, minha geladeira, meu fogão? Não dá para presumir isso, porque essas coisas são tidas por pertenças. E a gente pega aqui, ó, o artigo 94, que diz: os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal, o apartamento, não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Ali o Maurício até colocou, só se vendesse com porteira fechada, né? Só a Andréia, só poderiam os móveis se tivesse feito a negociação de porteira fechada. Só entrego na venda o presente de Deus. Não, não pode presumir não, disse a Rosângela. É isso mesmo. Ó, o Tássio, a não ser que esteja em contrato, perfeito. Então ele pode exigir isso? Não, não pode. E ele não vai conseguir desfazer o contrato. Olha lá, não é possível que a Alcidino exija a entrega dos bens móveis, pois se trata de benfeitorias e estas não acompanham o imóvel. Essa questão aqui eu já pedi para corrigir várias vezes, vou pedir de novo. Na verdade, o pessoal é a letra A, mas não é por conta de benfeitorias. Até vocês podem pedir aqui nos comentários que façam a correção dessas questões aqui, porque eu já pedi e o pessoal não alterou. Aqui era para estar escrito pertença, tá? Então vamos fazer a correção aqui juntos. Não é possível que a Alcidino exija a entrega dos bens móveis, pois se trata de pertenças e estas não acompanham o imóvel, ok? Faz a correção para mim aí e reportem, tá? Quem tiver o acesso ao Gran Questões, reportem esse erro, por favor, para o pessoal corrigir. A Alcidino poderá exigir a entrega dos móveis, pois compõe um contrato de compra e venda. O juiz poderá compelir que Simas entregue os bens móveis, sob pena de astraentes? Claro que não. Os móveis de cima que estavam no apartamento são classificados como bens móveis por acessão física. Claro que não, ok? Então, é isso, produção. Façam aqui a correção, são pertenças, tá bom? Eu vou até botar um comentário aqui já, assim que a gente terminar. Aqui, ó, o comentário tá certo. Eu não consigo editar o comentário, mas eu vou colocar um comentário aqui. Enfim, eu tenho que ampliar a tela aqui para poder fazer o comentário. Certo, meu Brasil brasileiro? Tudo bem com vocês? Pois muito que bem. É isso que a gente tem para hoje, tá? Eu quero mandar um beijo enormíssimo para todo mundo que tá aí acompanhando a gente. Quero dizer para vocês que eu estou lá no Instagram, @prof.robertaqueiras. Quero muito você comigo no Insta, tá? Me ajuda, né, Brasil? E é isso, meu povo. Amo muito vocês, tá? Fiquem com Deus. E boa semana. Estamos começando a nossa semana de estudos e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E muito em breve estarei eu lá na UAB DF entregando as carteiras para quem for do DF e quem pedir a carteira pelo DF. Tá? Gente, um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, estamos juntos, o sonho de vocês é o nosso sonho e a gente tá aqui para realizar juntos, tá bom? Ninguém solta a mão de ninguém, essa é a ideia. Beijo, cheiro no cangote, espero que esteja cheiroso e sigamos, tá bom? Beijo, beijo, beijo.